Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Vou rezar aos céus e vou pedir, não antes de agradecer, a sorte de ter você aqui, clareando o meu viver. Quando sentir não está bem, não hesite em sonhar. Em qualquer lugar que exista fé, o amor pode chegar. Anda, pague se sofrer. Ama e me faz seu belo rei. Anda, acenda minha luz, como a brisa que acalma quem é do bem seduz. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça-feira trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. A gente começa com esse som do Nat Roots, essa aqui é das antigas, né? O Nat Roots, a música AU de Cabeça, olha só que legal. Essa música, essa versão eu peguei de um episódio que o Nat Roots foi lá no Pânico em 2007, mó tempão atrás. Vamos ver se a gente consegue dar um rolezinho no YouTube, né? Dar uma burladinha no sistema, né? Oi, temos uma trilha nova aqui no programa, olha só que legal. Seja muito bem-vinda. Olha que legalzinho, ó. Vamos dançar. Eu lembrei daquele episódio do Chaves, né? Quando tem uma goteira nova. Eu falo assim, nossa, tem uma goteira nova. Aí o Chaves chega na goteira e fala assim, seja muito bem-vinda. Temos uma trilha nova aqui, olha só. Estilinho é de moto, hein? Olha lá. Esse é o Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Você pode me curtir nas redes sociais @EuriBenevento, lá no Instagram e também no Twitter. Aí você pode mandar sua sugestão, sua pergunta, participar, falar sobre os episódios aqui do Terça Nobre, que é sempre uma honra receber aí os comentários da galera que acompanha com a gente. Na semana passada tivemos aí um episódio falando um pouquinho sobre o legado olímpico e também é difícil viver com saudade. Falei um pouco, né, da saudade que a gente sente das pessoas que não estão mais fazendo parte da nossa vida. Não naquela questão do luto, né? Falei do luto no finalzinho, mas não foquei muito nessa parte de sentir saudades de pessoas que já morreram. Mas assim, sentir saudades de pessoas que deixaram de fazer parte da nossa vida, de repente um ex-relacionamento e tal, e aí a gente às vezes vai acumulando, né? As saudades, as palavras que ficaram por dizer, as palavras não ditas, e aí você fala assim, puxa, eu devia ter falado tal coisa, eu devia ter feito isso, como diria Epitáfio, né, devia ter amado mais, me importado mais, e a gente vai deixando, quando percebe, a gente tá carregando uma mochilinha pesada, porque a gente não viveu como deveria ter vivido aquela parte da perda, do luto, tipo, do fim, né, aceitar o fim do ciclo. Às vezes a gente não aceita o fim do ciclo e a gente vai acumulando e essas situações vão se repetindo na nossa vida e a gente não consegue compreender o porquê. Às vezes é entender, né? Acabou, porque a gente tem muito essa questão de voltar pra onde a gente já foi feliz um dia ou voltar pra um lugar que a gente se acostumou. Que às vezes a gente pensa que a felicidade é aquilo ali. Por quê? Porque a gente estava acostumado com aquela situação e acaba virando uma zona de conforto e às vezes nem é tão bom assim. Mas a gente fica tanto ali, tá só acostumado com aquilo, que nem conheceu realmente a felicidade, nem conheceu realmente a quantidade que você merece, e aí você acha que aquilo é a felicidade e sente falta daquilo. E quando acabou, porque o ciclo acaba, as coisas acabam, né? Tudo passa, até a uva passa, então a gente precisa saber entender que acabou o ciclo. E foi disso que a gente conversou na semana passada. Falei um golinho também sobre o legado olímpico, mas não no sentido de as vilas olímpicas, os lugares, os estádios. Sobre o legado motivacional, né? Que a gente vê vários atletas se esforçando pra caramba, fazendo uma correria, fazendo de tudo pra conseguir chegar lá e ganhar uma medalha, treinando sobre várias adversidades. Teve uma galera que ficou parada por causa da pandemia também, não pôde treinar num lugar adequado, né? Então, que a gente olha na televisão, a gente vê aqueles lugares muito bem preparados,
né, para os atletas, mas e aí como que os atletas treinam, né? Que nem, por exemplo, você imagina aqueles caras que jogam aquele negócio pesado lá de 20 metros, tipo, onde ele vai arrumar um lugar para treinar que tem aquele espação todo para ele poder jogar. Quer dizer, você tem lá num lugar que é mais compacto, de repente você não tem um centro de treinamento, como tem vários campos de futebol, né? A gente pensa que tem treinamento para tudo e na verdade tem poucos lugares que dá pra galera fazer atletismo, que dá pra galera treinar coisa de ginástica, natação, essas coisas. Então assim, são mais escassos. São mais limitados esses lugares. Então você imagina um ano parado, sem treinar, sem poder frequentar um centro de treinamento adequado, e teve atleta que foi assim, que treinou em casa, que treinou nos quintais da vida, que treinou em terrenos, em estradas da vida. Então, muitas adversidades que eles tiveram para chegar até lá, e deixa pra gente um legado de motivação, de olhar e falar, a gente pode correr atrás, a gente dá um jeito, a gente vai chegar, e mesmo que às vezes a gente chegue lá e não consiga ganhar as 3 medalhas, né, que é a ouro, prata e bronze, a gente fica numa colocação legal, a gente pode entrar numa numeração legal, a gente pode entrar numa parte de história, entra na história da Olimpíada, entra na história por ter participado, né? Eu lembro quando eu era moleque, que às vezes a gente disputava os campeonatos assim, aí o pessoal falava, o importante é competir. Eu ficava muito puto. Que importante é competir, caramba, eu quero ganhar, velho, que competir. E eu não entendia que realmente faz parte você também estar naquele processo, né? Precisa ter um primeiro lugar, mas também precisa ter um segundo, precisa ter um terceiro e precisa ter um último. Mas de qualquer maneira, mesmo que você seja o último, você tava lá, você participou, você entrou pra história de alguma maneira. É difícil a gente compreender quando a gente é criança, a gente só quer ganhar, mas aí é onde a vida ensina, né? Aquela questão assim que parece ser besta, que a gente vê em filme, vê em novela, tem que saber perder. Realmente, tem que saber perder. Tem que saber perder, tem que saber ganhar, tem que saber reconhecer que aquela outra pessoa, de repente, foi mais competente que você em determinada situação, e a vida é assim. E quando a gente é criança, a gente às vezes não consegue compreender isso, mas faz parte. Se a gente for reparar, na nossa vida a gente tá muito mais perdendo do que ganhando, né? As coisas que vão acontecendo, as adversidades, os problemas. Então assim, se a gente não tiver preparado para isso, né, o nosso emocional fica complicado. Então, desde criança a gente já tem que aprender isso, né? Que é importante saber perder. É importante saber ganhar, não deixar subir pra cabeça, porque uma hora você tá em primeiro, mas daqui a pouco você pode estar em último também, e como é que você vai lidar com isso? Você já teve dos dois lados, então se você souber lidar com isso, você já começar a aprender que um dia a gente tá em cima, outra a gente tá embaixo, essa questão dos altos e baixos da vida, a gente já pode ir mais preparado, né, para situações que vão acontecer com a gente. Esse foi o tema da semana passada. Para você que quiser ouvir, tá lá no YouTube, é só você entrar youtube.com/euribenevento, tem lá todos os episódios. Esse foi o episódio número 27 da segunda temporada, um total de 60 episódios. Olha só que legal, hoje já estamos no episódio de número 61, contando desde o primeiro da primeira temporada até agora. Na segunda temporada, episódio 28. Muitas coisas aconteceram de lá pra cá, né? Tivemos o episódio número 50, que foi muito comemorativo. A galera dos fiéis escudeiros aqui do podcast Terça Nobre, que sempre tá acompanhando com a gente, sempre mandando mensagem. Então, muito obrigado pra galera que mandou participando do episódio 50. Já estamos no 61, olha só que legal. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no 100º episódio, aí vai ter festa. Eu quero festa no episódio número 100. Então agradecer a galera que acompanhou o episódio da semana passada. Lá no YouTube também os comentários, né? O comentário do Guilherme Guedes mandou boa, Euri. O comentário também da Rafa Paiva, que mandou coraçãozinho. Valeu, galera que acompanha e comenta também no YouTube. Obrigado também pra galera que me manda aquele feedback, né, pelo WhatsApp, falando o que achou do episódio, sobre as coisas que eu falei, sobre detalhes que às vezes eu acho que vai passar despercebido, de repente alguém pega no ar aquela piadinha, aquela coisinha. Então, muito obrigado para todo mundo que tá sempre acompanhando o podcast, mandando mensagem. É isso, galera. É sempre muito importante o retorno do pessoal que curte o nosso podcast Terça Nobre. Olha lá, vamos lá, vai. Vamos girar o botão aleatório do Terça Nobre. Primeira girada aleatória do nosso programa, a gente falou aí um pouquinho sobre a quantidade de episódios, né? Chegamos aí ao episódio número 61 hoje. Olha só que legal, desde o primeiro episódio, que foi lá em março de 2020. Olha só que legal, podcast 1 ano no ar já. Eu falei que a gente estava comemorando o episódio 50, na verdade a gente comemorou quando foi um ano, né? Quando fez um ano, em março, aí eu peguei os áudios da galera, os depoimentos, do pessoal que gosta de imitar o tio Chicória. E hoje, né, no episódio número 61 do total e o episódio número 28 da segunda temporada, que a gente vai chegando, né, no final da segunda temporada, e eu fiz um levantamento aqui também sobre os nossos números, né, os números do podcast Terça Nobre, né. Pelo YouTube eu fiz aí um top 5 dos episódios mais assistidos, né. O primeiro
foi o episódio número 3 da segunda temporada, que era 2020 acabou mesmo? O que você espera de 2021? Foram 69 visualizações aí que tivemos a participação do meu amigo Jaime Vasconcelos, um grande abração pra ele que tá sempre com a gente. E aí em segundo lugar ficou Nossas Amizades Resistem ao Tempo, que foi o episódio número 12, né, da segunda temporada, que teve aí 60 visualizações. Aí tivemos em terceiro lugar o Namorar em Tempos de Redes Sociais, episódio 18 da segunda temporada, um episódio muito comentado aí sobre essa questão de Facebook, WhatsApp, Instagram, que atrapalha muito realmente os namoros. O grande problema, né, dos namoros hoje em dia é a rede social, né, cara? Ou você começa a namorar e faz aí o Facebook de casal, que é uma coisa muito polêmica, ou você desativa completamente suas redes sociais, e o tema foi esse: será que é possível ter uma vida super ativa nas redes sociais e também ter um namoro saudável na vida real? Então é muito difícil, muito complicado, e esse tema é muito legal. Então se você não ouviu, pode ouvir lá o episódio número 18 da segunda temporada, tem no YouTube, tem no Anchor, tem no Spotify, tem no Google Podcast, no Apple Podcast, foi o episódio número 18, um total de 56 visualizações. Aí tivemos aí a primeira rádio que eu trabalhei, que foi o episódio número 21, um total de 52 visualizações, o episódio que fica em quarto lugar, contando a minha história na Rádio Santana. Eu já falei vários episódios aqui, mas esse eu contei mais especificamente, contei bastante histórias também. Então pra galera que quiser conhecer um pouquinho mais, se chama A Primeira Rádio que eu trabalhei, episódio número 21 da segunda temporada. Em quinto lugar, pra fechar aí o top 5 do YouTube, né, Você Tem Medo do Fim do Mundo, episódio número 20, que teve aí 48 visualizações, um episódio que fala se a gente tá preparado mesmo pra deixar esse mundo, né, o medo do fim do mundo, na verdade o medo do fim do seu mundo, da sua vida. Se você morresse hoje, sua vida estaria em dia, você estaria em dia com as pessoas, o que aconteceria se você partisse hoje? Você deixou suas coisas organizadas, você falou com as pessoas que deveria falar, você pediu desculpa para as pessoas que você deveria pedir. Então como estaria a sua vida hoje se você tivesse que partir? Então esse episódio fala um pouco disso, né? Foi um episódio muito bacana também, e faço uma menção honrosa aí que fica juntamente com o quinto lugar, perde por uma visualização só, tá com 47 visualizações, que é o episódio Filmes de Animação que Não São Para Crianças. Aqueles filmes que a gente olha, vê que é desenho e pensa, né, nossa, esse filme aí é de criança, na verdade não é, né, o Shrek, Megamente, o Soul, vários filmes que eu comentei nesse episódio. É o episódio número 16 da segunda temporada, um episódio muito legal também, que fala um pouquinho sobre esses filmes de animação, que a gente acha que é pra criança, mas na verdade tem uma bela de uma lição pra galera adulta. E tem também a contagem pelas plataformas de áudio, né? Por enquanto eu tenho a contagem pelo Anchor, então eu não sei dizer se essa contagem é um total, pode ser que tenha mais visualizações por outras plataformas, mas por enquanto a contagem que eu tenho aqui é a contagem do Anchor. Então eu fiz um top 5 também dos episódios mais ouvidos pelo Anchor. Olha lá a trilhazinha, ó. Essa trilhazinha também faz tempo que eu não usava aqui, ó. Eu acho que eu já usei em alguns episódios, não lembrava, mas ó, a batidinha, vamos lá. O top 5 dos áudios, né, dos plays, porque primeiro a gente falou do YouTube, que foram os views, agora nos plays, né, vamos lá. O episódio que fica em primeiro lugar aí pelas plataformas de áudio da segunda temporada é Filmes que Fazem Chorar, que é o episódio número 15. Esse é o mais escutado da segunda temporada até agora, com 31 plays. E tem também o segundo lugar aí, Filmes e Suas Lições de Vida, que é o episódio número 6 da segunda temporada, com 27 plays. Esse filme também que fala um pouco de alguns filmes que a gente olha e pensa assim, ah, mas é um filmezinho de sessão da tarde, não quer dizer nada. E são aqueles filmes que dão uma lição de vida na gente. Falei um pouquinho sobre aquele filme Clique, né, do Adam Sandler, que é um filme que muita gente já assistiu, um filme que acabou virando aquele filme de sessão da tarde mesmo, da nova geração, assim, sempre passa, a galera para pra assistir e ele dá uma lição de vida mesmo pra gente saber aproveitar a nossa vida, a gente tomar cuidado e não deixar só o trabalho tomar conta. E mais alguns outros filmes também que passam uma lição de vida bacana. Então se você quiser acompanhar, é o episódio número 6 da segunda temporada. Em terceiro lugar tem aí Falando sobre Filmes com Viagem no Tempo, que é o episódio número 7, que tem 26 plays também. É um episódio que conta um pouquinho a história de alguns filmes que usam máquina do tempo, né? Eu já conversei muito aqui que eu queria ter essa oportunidade de usar a máquina do tempo também. Já convidei o Ângelo para participar também de um episódio falando só disso comigo. Inclusive a gente tá preparando esse episódio tão especial para falar sobre filmes que falam sobre viagem no tempo.
E esse foi um filme muito bacana que a galera gostou. Falei de filmes clássicos aí de viagem no tempo. Então, se você quiser acompanhar, é o episódio número 7 da segunda temporada. Em quarto lugar, tem um episódio que se chama Qual o nível de expectativa da sua vida? Que é o episódio número 1 da segunda temporada, que tem aí 25 plays. Inclusive, nesse episódio, tive a participação do meu amigo Lucas De Rico e também do meu amigo Vitor Zene, dando depoimentos aí sobre a opinião deles, que fizeram parte desse episódio também. É um episódio que aparece em quarto lugar aí pelos plays do Anchor. Agora tem o quinto lugar também com 2 episódios empatados igual no YouTube, que é O que fazer quando perdemos o foco, que é o episódio número 5 da segunda temporada com 24 plays, e também o episódio Qual é o objetivo da sua vida, que é o episódio número 4, que também tem 24 plays. Então são aqueles episódios que a gente serve também para refletir, para pensar daqui para frente. Um que fala sobre o foco, né? Quando a gente perde o foco, às vezes você tem várias... Se você começa a ter várias opções, ou então às vezes você não tem muita opção e você fica travado ali, aquela velha frase, né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Então a importância da gente manter o foco, a importância da gente ter um foco, da gente tentar voltar pra aquele foco que a gente perdeu. Então é um episódio legal que conversa um pouquinho sobre isso, faz algumas reflexões. O episódio número 5. E o outro episódio número 4, que fala sobre o objetivo da sua vida. E o outro episódio também que acaba intercalando um pouco com esse, que fala sobre o nosso objetivo de vida, né? Onde a gente quer chegar, se a gente já conseguiu realizar tudo que a gente sonha, ou então as coisas que a gente ainda quer realizar, se é possível isso, o que a gente precisa fazer pra gente ter esse objetivo, pra gente manter o objetivo. São 2 episódios intercalados que falam sobre um tema que a gente tá sempre vendo acontecer nas nossas vidas. A gente tem a rede social pautando tudo, né? Mostrando fotos pra gente, mostrando os lugares maravilhosos que a gente não vai e outras pessoas vão, e a gente fica pensando, poxa, será que eu vou chegar lá um dia também? Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho profissional? Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho pessoal? Será que eu vou ter família? E várias coisas. Então isso acaba entrando também, né, nessa nossa lista, né, de objetivos de vida. Então esses foram os episódios que a galera mais escutou lá na plataforma do Anchor e nas outras plataformas de áudio. E antes também falei os episódios que a galera mais acompanhou no YouTube. E o que eu falo para todo mundo que acompanha o podcast Terça Nobre, muito obrigado por dar números aos episódios do podcast Terça Nobre, isso é muito importante. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente falar do tema de hoje. Ao som dessa canção genérica do Roberto Carlos. Parece uma música do Roberto Carlos? Olha lá. O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre podcast. Olha só que legal, vamos falar sobre o futuro do podcast. Qual será o futuro dos podcasts? Por quê? Porque atualmente vemos aí muitos podcasts surgindo, né? A gente vê na televisão artistas fazendo podcast, próprios canais de TV tem lá o seu jornal, né? E aí acaba o jornal e fala, ó, você consegue acompanhar mais no podcast e tal. Aí acaba um episódio da novela, um capítulo da novela, aí a galera fala assim, ó, você pode acompanhar mais sobre esse capítulo no podcast que fala sobre essa novela. Então tem um podcast de comentários sobre o jornal, tem podcast de comentários sobre o futebol, tem podcasts de comentários sobre o episódio da novela, tem novela que tem radionovela, né? Tinha aquela novela do Policarpo que eu gostava pra caramba, que era o Eita Mundo Bom, né, na verdade, e tinha ali, dentro da novela, tinha uma radionovela que eles acompanhavam, que ele gostava de assistir, ouvir no caso, né? E aí, quando foi feita a novela, eles fizeram um podcast mesmo dessa radionovela, então você conseguia escutar essa radionovela pelo podcast da Globo. Então, hoje, essa questão do podcast, ela abriu muito leque, né? Eu lembro quando eu dava aula na Rádio Oficina, né? Dei aula de técnicas operacionais e também de locução esportiva, mas a gente sempre acaba falando de todas as áreas, todos os segmentos da locução, né? A gente conversa sobre outros segmentos também. Não é porque eu dava aula de locução esportiva que eu só falava de esporte, mas eu falava de outras coisas também, de tendências do mercado. Eu lembro até na época que eu fazia o curso, depois eu tive a oportunidade de ser professor também, e não se falava muito em podcast. E hoje você vê que a galera já coloca podcast como parte de um curso também.
Mas eu lembro que assim, tinha muito locutor, né, que fazia o curso e tinha medo de não ter área pra trabalhar, de não ter lugares pra trabalhar. E realmente é difícil você soltar 20 pessoas no mercado pra que 20 rádios abram as portas, né? É muito difícil. Então, os caminhos alternativos pra essa galera é isso. É de repente terminar o curso e fazer um podcast, é de repente terminar o curso e trabalhar numa rádio web que também tá tendo muita visibilidade. Muita gente que trabalha em rádio grande hoje começaram em rádios webs. Então é importante a gente dar atenção também pra esses outros tipos de segmento. E uma coisa que é importante a gente prestar atenção e verificar até que ponto vale a pena também, essa questão da quantidade, né? Hoje tem muitos podcasts, né? A gente pega, por exemplo, tem lá um ator que tá sem fazer novela, mas ele gosta de determinado assunto, ele junta com a galera dele e faz o podcast. Aí tem os podcasts independentes, né, assim como o Terça Nobre, mas também tem aqueles podcasts que nascem em berço de ouro, né, que são aqueles podcasts que tem o aval da Globo, aqueles podcasts que já vem com o selo do Spotify, que é um podcast do Spotify, olha só que legal. Imagina se o Terça Nobre entra nessa lista seleta também, que maravilha. Então assim, a gente vê que tem muito podcast, tem pra todos os gostos, né, como a gente percebe, todos os segmentos, a gente vê que alguns segmentos ainda faltam, mas que já tem uma galera que tá tentando entrar. Então, como eu disse pros meus colegas de podcast lá na Rádio Estilo, né, no mês passado que eu participei do podcast deles, inclusive quem quiser ver a minha participação, é só olhar lá no YouTube, youtube.com/euribenevento, que tá o vídeo da minha participação lá também, e eu falei sobre isso, falei sobre essa grande novidade, mas falei também sobre o perigo de ser uma coisa muito repetitiva, porque é o que tá acontecendo atualmente com os novos formatos de podcast. Quando eu comecei a fazer o podcast Terça Nobre, tinha algumas pessoas que postavam em diretinhas, né, no Instagram, no Facebook. Ah, porque tem gente que não sabe fazer podcast. Ah, é porque eu não tô brincando de fazer podcast. Dando diretinhas, como se eu não soubesse fazer podcast, como se eu estivesse zoando. E hoje a gente vê que tem vários podcasts que fazem isso. Então, na verdade, assim, o podcast, ele é uma coisa muito mais livre do que você, de repente, fazer um programa de rádio. Então, você não tem um padrão. Porque a gente vê vários podcasts hoje que seguem essa linha de entrevista. Então, aí é como se fosse um talk show, um bate-papo. E aí a galera acha que aquilo ali é podcast, que só aquilo é podcast. Mas, na verdade, o jeito que eu faço o Terça Nobre também é um podcast. Eu tô contando histórias, eu tô falando sobre temas. Tem pessoas que fazem temas específicos, podcasts curtos de 5 minutos. Tem podcasts maiores. Aí tem esses podcasts de entrevistas que alguns duram 5 horas. Então, assim, são vários formatos de podcast. Então, não existe uma fórmula perfeita e uma fórmula padrão. Então, você vai encontrar esses podcasts de bate-papo e você vai encontrar podcasts que a pessoa apresenta sozinho. Você vai encontrar podcast que cada semana é um apresentador diferente, mas o nome do podcast é o mesmo. A gente vai encontrar esses podcasts específicos, que nem eu falei aqui, sobre novela, sobre futebol, sobre episódio, um podcast de uma emissora. Então, como eu disse outras vezes, tem campo pra todo mundo trabalhar. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque já tá começando a ficar muita coisa. Assim como teve aquela explosão dos canais do YouTube, né, com alguns youtubers foram ficando milionários, aí a galera percebeu que tava fazendo sucesso, falou, pô, vou fazer um canal no YouTube também. E aí teve várias galeras que vieram fazer canal no YouTube. Aí a pessoa já, tipo assim, vê que tá fazendo sucesso e já vem com os dois pés na porta. Aí já vem com todos aqueles equipamentos caros, tal, faz um negoção, uma bela de uma estrutura, só que esquece do principal. Esquece qual é o conteúdo e esquece também o objetivo, né? Como tem nas empresas, né? Quando você entra no site da empresa, qual é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? Então, assim, o seu podcast, o seu canal no YouTube precisa ter uma missão, uma visão, precisa ter um objetivo, precisa ter um norte, precisa dizer onde quer chegar, precisa dizer a que veio, né? Porque que acontece? Fazer um canal simplesmente por fazer, eu vejo lá o Whindersson Nunes fazendo sucesso com milhões de inscritos e fala, poxa, eu vou fazer um canal também porque ele também faz. Só que precisa ver o objetivo, precisa ver quando ele começou, precisa ver o tempo que ele demorou pra estourar. Então são coisas que as pessoas não veem. Aí simplesmente elas vão lá e fazem um canal. E rapidamente perde o fôlego, porque não tem um objetivo final, não sabe exatamente pra onde vai com o canal. Simplesmente acha que é só fazer um canal e colocar no ar e de repente vai fazer sucesso pra caramba, e isso demora. Assim como essas novas plataformas, né? Tem uma galera que faz aí as dancinhas do TikTok, né? E o TikTok não é só dancinha, dá pra você colocar conteúdo também, tem outras coisas. Mas teve uma galera que achou que era só dancinha e começaram a dançar pra caramba, coisa que nunca dançou na vida. Então, tipo assim, acaba dando um pouco de vergonha ali. Eu sei que eu danço aqui no programa, mas eu tô zoando. Agora tem uma galera que realmente tava levando muito a sério isso, achando que se fizesse várias dancinhas ia ganhar dinheiro. E teve muitos que não ganharam dinheiro. Porque assim, não é só simplesmente dançar, precisa encontrar o caminho também. É que nem eu falei. Então quando vem muita
tanta informação de uma mesma coisa, às vezes a galera pode olhar e de repente achar que é mais fácil. Ah, já que tá todo mundo fazendo podcast, eu vou fazer também. Agora, assim, fazer por fazer não vai ter longevidade. Por quê? Porque vai perder o fôlego. E a gente perde o fôlego mesmo. Por quê? Porque primeiro a gente tem que fazer porque gosta. O primeiro objetivo de tudo é dizer, eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer. É que nem eu falei, eu estava parado, tinha saído de rádio, eu não estava trabalhando em rádio nenhuma, eu sou locutor formado. Falei, poxa, eu vou fazer pra me manter nativa. Só que assim, eu queria fazer um programa, só que eu não tinha mais a minha rádio web. Eu tive uma rádio web que chamava Samp FM. Falei, pô, mas eu vou ter que falar com os amigos que tem rádio web, pedir pra encaixar em alguma rádio web. Então eu falei, pô, vou fazer um podcast, porque aí eu mesmo posto, beleza. Eu lembro que quando eu trabalhava na Rádio Mundial, tinha um podcast que chamava Café Brasil, que é do Luciano Pires, que é um dos caras aí que é pioneiro em podcast no Brasil. Nos anos 2000, no comecinho, ele já fazia podcast. E aquela época o podcast, ele tinha um conceito muito diferente do que tem hoje. Então o podcast era só áudio, o podcast não tinha imagem, e o podcast foi evoluindo para agora que a galera coloca cortes, né? O que tá em alta agora dos podcasts são os cortes, né? Então você tem lá um episódio de 5 horas, mas você vê que tem os cortes que são coisas importantes que foram faladas. E outra também, que tem aquele clickbait que chama, né? Nossa, o cara falou isso, eu vou clicar. E quando você vai lá, clica, o cara não falou nada daquilo, e meio que ele deu a entender, mas não falou com as palavras que estavam lá naquela capa do vídeo. Então hoje o podcast, ele é imagem e ele também é pautado por cortes, né? Então a galera já fica puxando pra dar um corte. Então geralmente os cortes, eles têm mais visualizações até do que o episódio inteiro. Até porque você pega lá um episódio de 5 horas, mesmo que você seja fã, como é que você vai ficar 5 horas ouvindo um podcast? A não ser que você esteja trabalhando, e aí você fica lá trabalhando e fica com o foninho aqui, ou então você esteja limpando a casa. Mesmo assim, é muita coisa. Não dá, você ficar 5 horas na mesma coisa, assim, você tem que gostar muito, e mesmo assim, a sua paciência talvez não dure isso. Então aí você pega os cortes, que é mais simples. Então hoje tá assim, todo mundo quer fazer podcast. Aí você pega os podcasts que estão em alta, né, os podcasts famosos aí, como o Flow, o Podpah. Aí agora surgiu o podcast do Bola junto com o Carioca, ex-integrantes do Pânico. Tem o podcast do Vilela, tem o podcast do Rafinha Bastos, tem do Ed Gama, tem uma galera, assim, tem muito. O podcast das meninas lá, o Vênus Podcast. Então são podcasts que estão em alta, que tá fazendo muito sucesso, os cortes estão fazendo sucesso, mas o que acontece? Os convidados, eles se repetem. Eu não tenho nada contra isso, se eu pudesse trazer convidado, também traria. O que eu tô falando é que parece que não tem muita opção de convidado. E tem, né? Se você pega na época do programa do Jô, o Jô levou tanta gente desconhecida, e eram as ótimas entrevistas, assim, desconhecidas do grande público, mas eram artistas, eram as pessoas que tinham uma bela história pra contar e ninguém conhecia. Aí você pega lá esses podcasts, assim, os convidados, eles se repetem toda semana, praticamente. Então, assim, o mesmo convidado que foi no Flow hoje, vai no Podpah semana que vem, aí depois ele vai no Vênus, aí depois ele vai no Vilela, e a galera fica comparando os cortes. Ah, mas no Vilela ele falou isso. Aí no podcast, eles perguntam sobre o outro podcast, falando, então, cara, no podcast do Bola, você falou isso, aquilo. Por quê? Então tá virando uma coisa assim, um círculo meio repetitivo, porque o mesmo convidado, às vezes 2, 3 vezes, dentro de uma diferença de 2, 3 meses. Então, assim, o que o cara tem de tão novo pra contar que ele não contou há 2 meses atrás? Então, pra esses podcasts que estão em alta, acaba perdendo um pouco o interesse da galera, porque os convidados se repetem. Então, os podcasts que eu acho que pode ter uma durabilidade maior são os podcasts que vão pro lado de segmentos, né? Então, por exemplo, um podcast que fala sobre filmes de super-herói, um podcast que fala sobre Chaves, um podcast que fala sobre programas de televisão, um podcast que fala sobre novelas, um podcast que fala sobre fofocas. Então, assim, são podcasts que eles vão ter longa vida. Se você pega no final do ano os podcasts mais ouvidos, são esses, que tem ali um segmento. Então você pega essa galera que faz o podcast esportivo, inclusive tem o Bruno Matos, que mandou um abração pra mim lá, eu também toda semana falando dele aqui, podcast Bruno Matos, você coloca lá no YouTube Bruno Matos Radialista, toda semana ele coloca as notícias do futebol internacional, esportes também. Então, assim, a tendência é essa, é você tentar manter um segmento. Eu acho que os podcasts com segmento, eles vão ter um pouco mais de longevidade. Porque esses podcasts de entrevistas, eles dependem muito do convidado também. Por exemplo, se tem um convidado legal, beleza, o programa vai render, a entrevista vai ser legal, vai ter bastante corte, a galera vai repercutir muito, mas e se o convidado for chato? Então, assim, só depende de um convidado, aí se o convidado não vem, ou se não tem convidado, o programa não acontece, e é isso que eu falo. Então, assim, é importante o programa saber sobreviver sem os convidados. Lógico que é muito legal. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que não é legal. São muito legais, porque assim, às vezes você traz a pessoa
e aí a pessoa conta coisa que ninguém sabia. Isso é muito importante, é legal pros fãs também conhecer melhor o artista. É importante, mas se não sair desse círculo repetitivo, vai chegar uma hora que não vai ter mais graça, porque vai ser sempre a mesma coisa. E também eu acho que alguns podcasts estão até criando novos formatos. Porque eu lembro que quando era falado em podcast, era isso, que era um programa de rádio colocado na internet, mas que eram programas com temas, programa com produçãozinha, igualzinho de rádio mesmo, mas colocado na internet, mas de uma coisa mais despojada, um bate-papo, uma coisa mais uma linguagem mais coloquial, mais tranquila. E aí vem esses podcasts de bate-papo que a galera enche a cara, sobe em cima da mesa, fica muito louco. Então acaba sendo um formato. E aí eles vêm e calam a boca de todos esses caga-regras, né? Porque no começo que eu comecei a fazer o podcast, eu trombei vários caga-regras. Ah, não, porque o podcast não é assim. E não sei o que, não sei o que lá. E aí, como é que você vai falar pra um cara, milhões de visualizações, milhões de inscritos, fazendo maior sucesso no YouTube, nas plataformas de áudio, nesse formato? Nesse formato zoeira, nesse formato não seguindo padrão nenhum, não toca trilha, não toca vinheta, não toca nada. Abre o microfone, o cara começa a falar, não tem trilha, não tem música, não tem nada, vem o convidado, enche a cara, sobe em cima da mesa, faz graça, faz um monte de loucura e o podcast tá lá sendo mais assistido, o podcast tá lá fazendo sucesso. É um formato que nunca foi ensinado, é um formato que eu nunca vi ninguém ensinando, é um formato seguindo assim uma escola americana de podcast, uns programas de humor americano também. Então assim, é um formato que os caga-regras de plantão aqui do Brasil, aqui de São Paulo, se assustam, que vai olhar e falar, nossa, mas nada disso foi ensinado e os caras estão lá, estão em primeiro, estão fazendo sucesso, estão ganhando dinheiro. E eu só fico observando e tentando entender esses fenômenos. Se fosse perguntado pra mim, eu acho que essa questão de encher muito a cara do convidado, eu acho que não é legal, porque a galera fica saindo um pouco fora da casinha, né? A galera enche muita cara, fala coisas que não falaria se não tivesse bêbada, não sobe em cima da mesa, não joga bebida na cara de ninguém. Então eu acho que isso aí acaba virando uma coisa assim, que isso é legal pra bastidores, entendeu? Pra conhecer os bastidores, falar, olha como é que é aqui. Mas acho que no ar, os ouvintes, os fãs daquele artista não gostariam de ver o artista daquele jeito. Eu não gosto de ver um ídolo meu desse jeito, né? Passando mal, bebendo pra caramba, mexendo na cara, falando um monte de besteira. Que eu sei que se ele tivesse bom, ele não ia gostar de falar aquilo, porque ele sabe que ele pode se queimar com um monte de gente, que ele não falaria se tivesse sóbrio. Então tem certas coisas que eu acho que poderiam ser evitadas. Mas é o que tá fazendo sucesso agora. Então, assim, é muito difícil falar, poxa, é errado. Não é errado, porque a galera encontrou esse formato, tá gostando de fazer assim e tá dando certo assim. A gente não sabe até que ponto vai dar certo, até quando isso vai dar certo. É que nem eu falei, tem uma linha muito repetitiva nesse momento. Pode ser que isso continue, né, bastante tempo e faça sucesso, ou pode ser que daqui 2 anos a galera enjoe de podcast, falar, não aguento mais esse tipo de podcast, e vai tentar partir para esses podcasts mais segmentados. Então esse episódio de hoje é mais uma questão assim da minha opinião sobre isso, sobre o futuro dos podcasts. Pode ser que eu esteja completamente errado, mas o que eu tô falando é sobre o que eu vejo, sobre o que eu acompanho, sobre o que eu assisto, sobre o que eu ouço, sobre o que eu já trabalhei em rádio, sobre eu fazer um podcast também. Então é uma visão um pouco crítica, por já ter trabalhado numa escola técnica de rádio e TV, por também já ter dado aula de técnicas operacionais, aulas de locução. Então eu tenho esse olhar um pouco crítico em cima disso, e em cima do que de repente pode estar sendo uma coisa que está fazendo muito sucesso, mas que tem prazo de validade por essa repetição, por essa falta de variedade em alguns temas. Então de repente pode ter um prazo de validade por causa dessa repetição. Mas que nem eu já falei, tem muito podcast. Se você olhar, por exemplo, no Spotify, você consegue ver lá o top 100. Imagina, são 100 podcasts diferentes pra você ouvir. Isso porque eu tô falando de top 100, mas a gente tem muito mais podcast. Então assim, hoje o podcast, ele tá crescendo muito. De 2020 pra cá, acho que foi mais um estouro ainda, porque até a pandemia já tava sendo uma coisa muito crescente, né? O podcast tava vindo, crescendo muito. Aí quando entra a pandemia em março de 2020, ele já deu uma explosão maior e hoje, assim, 2020, 2021, são 2 anos que o podcast só cresce. Então tá crescendo cada vez mais. Então é um segmento, assim, muito bacana, que é preciso tomar alguns certos cuidados. Então pra galera que tá ouvindo o programa e de repente quer fazer um podcast, eu acho importante, eu acho que o momento de tentar criar um podcast é agora, porque é um momento que tá em alta. Às vezes a gente fica esperando muito, quando vê,
já passou. Então, na verdade, assim, eu acho que o momento, assim, de repente aproveitar pra surfar nessa onda é agora, assim como muita gente tentou surfar, né, na onda do YouTube, algumas deram certo, outras não, mas a vida é essa, a vida é assim, tentativa e erro, mas é importante a gente ter essa questão do objetivo. Você quer montar um podcast? Monta, escolhe o nome bonitinho, o que você vai falar, quanto tempo ele vai durar mais ou menos, qual é o objetivo dele, onde você quer chegar com as suas ideias. Então assim, elabora isso primeiro, pra depois você ver se realmente você quer fazer o podcast, pra ver se realmente vale a pena você fazer, ou se você só quer de repente aproveitar essa onda que tá, mas tudo passa. Aí você vê se realmente vale a pena você se estruturar pra fazer um podcast, se organizar. Então se valer a pena, bora fazer o seu podcast também e seja muito feliz com isso. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, essa canção, ela me lembra um pouco aquele filme Brilha Eternamente Sem Lembranças. É um filme que eu gosto muito. Tem um momento do filme que toca uma trilhazinha parecida com essa aqui. Olha que trilhazinha boa. Olha só que belezinha. Hoje eu trouxe um texto aqui, que é de uma página que eu sigo no Instagram, que eu já até li textos deles aqui. É uma página muito boa, que se chama Diário Espírita 1. O texto é assim: uma vez eu li que o que a gente não fala inflama por dentro. E isso é muito real. Às vezes a gente engole coisas que nos machucam tanto só para não causar brigas. E no fim do dia, somos nós que choramos sozinhos enquanto tudo se repete na nossa cabeça. E é bem isso mesmo, eu já conversei aqui no podcast em outros episódios, essa questão das vezes a gente tá cansado. Eu mesmo tô cansado de conflitos, né? Teve um episódio que eu falei isso, que eu não sei mais lidar com alguns conflitos da vida. E é isso, às vezes a gente briga tanto pelo mesmo motivo, tantas vezes que chega uma hora que você prefere, deixa a pessoa ter razão. Você tem razão, você tá certo, mas a fadiga, sabe? Como diria Jaiminho do Chaves, eu prefiro evitar a fadiga. Às vezes é melhor a gente evitar a fadiga. Porque a pessoa, quando ela acha que tem razão, dificilmente ela vai abrir mão daquilo. E a discussão entre pessoas é assim. Alguém tem que ganhar, sabe? Alguém precisa sair por cima pra poder falar assim: ah, tá vendo? Ó, falei, ele ficou quietinho. Eu falei, ele não respondeu. Eu falei, ele concordou, baixou a cabeça pra mim. E é uma coisa assim tão ridícula, porque pra quê, mano? Pra que a gente tem que ganhar uma discussão? Já é horrível você ter que discutir, ter que brigar com uma pessoa. Aí você tem que ganhar isso. Não, poxa, eu ganhei porque eu falei mais alto. E é uma coisa que faz mal pros dois lados. É que nem aquela frase, né? Quanto mais você grita, menos você tá sendo ouvido, né? Porque você tá gritando, aí você tá afastando a alma. O grito afasta. É horrível, sabe? Quando a pessoa vem falar gritando com a gente. E às vezes tem coisas que a gente não quer falar. Mas se a gente não fala, a gente guarda e depois a gente sofre aquilo sozinho. É como essa frase disse. No final do dia você vai remoer aquela situação na sua mente e vai reviver. Isso acontece comigo, isso acontece com pessoas ansiosas. Algumas crises de ansiedade, elas começam assim. Quando a gente fica lembrando de uma coisa que a gente não fez, que a gente não disse. Caramba, eu devia ter falado isso. Como eu falei no começo do programa, devia ter amado mais, ter chorado mais. Então, às vezes quando você está conversando com uma pessoa, mesmo que seja uma situação complicada, fala aquilo que você pensa. Não é uma questão de você ganhar aquela briga. Não, eu vou ganhar porque eu vou falar. Não, fala aquilo que você está sentindo. Mas então é importante você dizer aquilo que você está sentindo, aquilo que você pensa, porque depois passa, aí perde o sentido. Aí daqui a um tempo você vai conversar sobre aquilo, aí você fala, lembra aquele dia, você falou isso, eu queria ter falado aquilo, aí já não vale mais. O momento é aquele, tá conversando, tira as diferenças ali. De repente pode ser que a pessoa não goste de ouvir aquilo que você diga, talvez você não goste de ouvir aquilo que a pessoa mande pra você, mas é aquela coisa, né, a verdade às vezes dói. Então tem certas coisas que precisam ser ditas, porque se você não colocar pra fora, vai ficar fazendo mal só pra você. E aí às vezes a pessoa tá ali, te fez mal e nem sabe que te fez mal, porque você ficou remoendo uma coisa e pra pessoa só foi aquele momento e acabou. E pra você não, pra você foi uma coisa que se estendeu, né? Foi uma coisa que
que ficou te fazendo mal, mesmo depois que foi conversado. Então, é importante a gente colocar pra fora aquilo que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando, pra não ficar remoendo sozinho depois. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, completamente aleatório hoje, hein? Bola lá, bola cá, muda aleatório. E realmente hoje a aleatoriedade do programa funcionou. Mas essa canção não tem nada de aleatória. Essa canção é objetiva. Por quê? Porque é hora de chamar ele, o nosso mestre, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte a Tio Cocória aqui no Terça Nobre. Gente, tudo bom, gente? Que bacana, né, gente? Sempre poder voltar aqui o Terça Nobre, né? Aquele programinha maroto semanal, gente. O pessoal às vezes parece que nem faz falta, porra. Ficamos uns tempos sem falar, o pessoal nem mandou um abraço, não mandou pergunta. A cibernética tá querendo voltar aqui pro programa. Porra, gente, manda perguntas, senão eu vou ter que ficar colocando aquela cibernética idiota pra falar com a gente aqui. E aí o pessoal fica falando, a gente poder discutir tema, né? O tema do programa de hoje também foi, né, do Aipoca Chuí. O cara tava falando, de repente, da estatística, aí falou de podcast, aí de repente falou de coração. Ora, gente, pelo amor de Deus, dá remédio pra esse menino aí que tá fazendo farta, né? Agora, o pessoal gosta que a gente fica comentando esses reality, né? Porra, realidade, né? E reality, na verdade, é a realidade. Lá o show da realidade, que é o reality show. Esses puta programa também. Bora, vou te falar, a Band também já tá passando 37 temporadas do Masterchef. Não acaba nunca esse programa, gente. É Masterchef, aí tem a edição especial com os ganhadores, edição com os perdedores, edição com os artistas. Meu, pelo amor de Deus, depois na Band é Masterchef, tem 59 temporadas. Daí também, pelo amor de Deus, tá forçando a barra da gente, né? Aí o Big Brother, né, eu gosto, mas agora tem que esperar, janeiro. Aí tem a Fazenda também que não começa nunca, tava tendo aquela ilha da Record. Nunca vi fazer um programa de realidade, de show de realidade gravado. Então não é show de realidade, é show de mentiralidade. Porque aquele puta daquele babaca, daquele Pyong-língua lá, porra, aquele cara já foi o babaca do Big Brother. Esse cara achava que ele ia ser melhor na ilha. Foi babaca na ilha também, ficou com aquela argentina. Vou te contar também, bela de uma argentina, né? Porra, Antonella, desde os tempos de Big Brother, sempre achei ela uma gata bonita, argentina loira, maravilhosa. Mas aí, né, o japonesinho babaca não resistiu. Aí só falta colocar esse trouxa na Fazenda agora. Falaram que não, não vai, recusou nada. Os caras chegar com dinheiro no bolso do cara, já perdeu tudo mesmo, perdeu os patrocínios, perdeu a esposa, porra, vai pra Fazenda, né? Já cagada já tá feita mesmo, mas não dá, vocês também ficam insistindo com os puta cara. Chama o Tio Chicória pra Fazenda, gente. Vocês iam ver o que eu ia fazer. Eu ia fazer igual o Jojo Peitinho, meu. Eu ia pegar um martelo, ia sair quebrando todas as coisas. Ela falou, ó, quem que não me obedecer vai apanhar. E aí, tomando banho gelado, eu ia tomar banho gelado nada, esquenta a água, gente. Para de frescura. E se ficar se achando ruim, tomava banho na piscina. Ia dar punição, ia fazer o quê? Expulsar a pessoa da casa? Não vai. Então, assim, tá difícil, o Tio Chicória tá meio sem rumo aqui. Vocês têm que mandar pergunta pro Tio Chicória, senão o Tio Chicória vai ficar falando de novela. Vou baixar um aplicativo aqui pra assistir a Avenida Carminha. Um dia, se eu tiver uma emissora de TV, eu vou colocar a Avenida Carminha pra passar de maneira ininterrupta 24 horas. Isso aí não precisa de mais nada na televisão. Se colocar a Avenida Brasil, acabou. Qualquer horário ganha de audiência, gente. Grande beijo, gente. Boa, Tio Chicória. Olha só que maravilha, hein? Esse Tio Chicória dá um trabalho. Tio Chicória reclamando, né? O Tio Chicória é difícil, né? O pessoal não manda pergunta pra você. Povo que tá ouvindo o podcast Terça Nobre, mandem perguntas pro Tio Chicória. Pergunta qualquer coisa pra ele que ele responde. Senão eu vou colocar a cibernética pra falar de novo que ele vai querer me bater. E também, né? Você vê o Tio Chicória querendo passar a Avenida Brasil. Realmente, Tio Chicória, essa novela é muito boa. Mas imagina, 24 horas a mesma novela. E também você bravo comigo do tema. Ô, Tio Chicória, não sei, vou colocar você pra falar comigo aqui, pra você fazer o programa Cantinho da Saudade, do saudoso Seu Ranulfo, da época da Rádio Santana. Vamos pegar o programa que era do Seu Ranulfo e fazer o programa Cantinho da Saudade com o Tio Chicória. Olha só que maravilha. Ia ser legal, hein, Tio Chicória? Imagina a cena, você
você cantando lembrar, deixe-me lembrar meus tempos de rapaz no Brás. Só um pouquinho, só uma palhinha. Esse dia o André mandou pra mim, o André lá da Rádio Santana, André Lucas, mandou pra mim essa música. Falou, você lembra dessa música aqui? Pô, ele achou no YouTube essa música, Rapaziada do Brás, que eu sempre falo aqui zoando. Ele mandou essa música pra mim no YouTube, muito boa, do tempinho do Cantinho da Saudade, Sou Ranulfo. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Chegou a hora de dar tchau, de agradecer a toda a galera que tá sempre ligada com a gente aqui no podcast toda terça, pelo youtube.com/euribenevento, vem dessa carinha marota, e também pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, pelo Spotify. É só você pesquisar Terça Nobre, ou então pesquisar Euribenevento, Euri com Y, que você consegue achar aí todos os episódios. Pode mandar sua pergunta pro tio Chicória, pode falar sua sugestão de tema, pode falar o que você achou do episódio. É sempre bacana o retorno da galera, então muito obrigado para todo mundo que acompanha o podcast Terça Nobre. Hoje, episódio de número 61, né, de um total desde a primeira temporada, e episódio número 28 da segunda temporada. No começo do programa a gente conversou um pouquinho sobre as estatísticas do programa, né, sobre os números de visualizações tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Depois falei um pouquinho também sobre o futuro, né, dos podcasts, o que vai ser daqui pra frente com essa quantidade de podcasts que estão surgindo e tudo que a gente pode fazer para tentar melhorar também os nossos podcasts. Então, galera, muito obrigado por estar sempre ligada comigo aqui no Terça Nobre. Me sigam lá nas redes sociais, @euribenevento no Instagram e no Twitter, e também se inscreve no canal youtube.com/euribenevento, dá seu joinha no vídeo, comenta também. Tamo junto sempre, galera. Grande abraço, até a próxima. Valeu! Terça Nobre.